Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A estiagem atrapalhou a produção de limão Tahiti no estado de São Paulo, agora em 2024. Apesar dos desafios, os agricultores estão otimistas e buscam formas de manter a rentabilidade da fruta. Nesta propriedade em Taquaritinga, região central do estado de São Paulo, o segredo deste pomar de limão Tahiti, assim verdinho, está na irrigação por gotejamento. Mas, em talhões que não receberam a água, o impacto da seca é visível, com plantas mais amareladas e menos frutos. A produção do Tahiti teve queda de 30% na safra deste ano no estado de São Paulo. O primeiro semestre nós tivemos aqui um impacto aqui nessa cultura, principalmente pela questão de excessos de temperaturas, ondas de calor do final do inverno passado e o início da primavera, que diminuiu a fixação dos frutos nas plantas. O estado de São Paulo é responsável por 75% da produção nacional. São cerca de 32 mil hectares dedicados à produção do limão Tahiti. Nessa propriedade, são 10 hectares dedicados à fruta. E apesar das intempéries climáticas, não tem desânimo por aqui não. Tem um novo talhão plantado e a previsão é que novos ainda surjam este ano. Plantei mais um pouco e estamos aí no ramo, né? Vamos batalhando aí para ver se melhora. O Rodrigo cultivava frutas exóticas e há 10 anos substituiu todos os pés por limoeiros. Ele conta que a baixa produção em 2024 foi compensada com a alta nos preços. O quilo da fruta, que no primeiro semestre de 2023 saiu a 50 centavos, este ano foi pago ao produtor o triplo, R$ 1,50. E a expectativa para o resto do ano é de que o preço suba ainda mais e, com isso, aumente a rentabilidade. O primeiro semestre teve queda e o segundo semestre vai ter mais queda ainda. Mas como a gente faz um tratamento para o que a gente chama de limão temporão, né? Esperamos que o preço melhore, né? Mesmo tendo um pouco menos de limão, mas que o preço ajude a gente ter um remuneramento melhor, né? A estiagem pode continuar impactando a produção, mas este também pode ser um incentivo para novas possibilidades. Claro que toda essa mudança, ao mesmo tempo que gera, de certa forma, atrapalha em algum momento, mas também gera oportunidades. Porque quando nós temos diminuição de produção numa determinada cultura, geralmente os preços acabam se elevando. Então cabe aos profissionais, aos produtores, encontrar soluções para que possam amenizar, manter produtividade e assim ter lucratividade na área. A Embrapa e a Unicamp desenvolveram um nanoinseticida para combater o greening. O produto usa a nanotecnologia para melhorar o controle de pragas e diminuir os impactos ambientais. O inseticida desenvolvido pela Embrapa Meio Ambiente e o Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, promete ser mais eficaz e mais sustentável. O novo produto utiliza estruturas menores que 1/1000º de metro para encapsular o ingrediente ativo. A pesquisa conseguiu controlar com sucesso o vetor responsável pela disseminação do greening nos citros. A doença afeta as plantas cítricas e não tem cura. Os estudos indicam que o uso de nanopesticidas pode superar os pesticidas convencionais em eficácia e segurança ambiental. A técnica utilizada resulta em uma liberação sustentada do produto, aumentando a estabilidade do inseticida. Segundo os pesquisadores, o produto apresentou baixo risco tóxico a organismos aquáticos. Isso demonstra que a nanotecnologia pode promover práticas mais sustentáveis para a agricultura, garantindo a produção agrícola e a qualidade de vida para as futuras gerações. A produção de vinho é um dos itens mais importantes da economia de Santa Catarina. Para manter as características que classificam a bebida como uma das melhores do país, é importante produzir uvas de qualidade. Na cidade de Tangará, no meio-oeste do estado, foram colhidas quase 5 toneladas da fruta em 2023. A região tem até um museu que conta a história da imigração italiana e do vinho. Seja no cultivo da uva e dos parreirais
ou na produção dos mais diversos tipos de vinho. Em Tangará, no meio-oeste, essa é a rotina de muitas famílias. No município, segundo dados da Prefeitura, são 148 produtores e 5 vinícolas registradas. Uma delas é a do Celso Panseri, que existe desde 1990 e produz cerca de 250 toneladas por safra. Então a gente tem uma produção relativamente grande hoje, que elaboramos um volume considerado 300, 400 ou 500 mil litros ano. Nós temos várias variedades, mas estamos bastante focados aos vinhos finos, aos espumantes. Junto ao local está o Museu da Vitivinicultura de Santa Catarina, que guarda peças que contam um pouco dos 130 anos da imigração italiana no estado. Por lá, muitos objetos representam essas famílias que construíram a história da vitivinicultura. Um exemplo é a pipa de madeira de 1920. E todos faziam seus vinhos como subsistência, para além de comercializar alguma coisa, para o consumo próprio também. Era uma das atividades principais que tinha nessa região. Tangará tem aproximadamente 485 hectares de uva, sendo o maior município produtor em Santa Catarina. São aproximadamente 10 mil toneladas por safra. Outro produtor de vinho do município é o Vilmar. É ao lado da família que ele resgata todos os dias a cultura trazida pelos seus antepassados. Na propriedade são 11 hectares plantados e cerca de 10 variedades de uva. Como a produção era grande, a gente acabou instalando a indústria aqui para agregar um pouco mais de valor, né? E divulgar nossos produtos. Hoje a gente está, tendo nosso produto no país inteiro, né? Na safra do ano passado, foram produzidas somente 4.500 toneladas, enquanto que em 2022 foram cerca de 10 mil. Neste ano, porém, é esperada uma melhora na produção. Viemos de um ano cheio de desafios, a safra passada, com alguns problemas climáticos, mas essa safra, com a ocorrência desse evento Laninha, a gente tem uma expectativa de boas produtividades e também qualidades de uva melhores. E nem só de vinho se vive em Tangará. Os sucos integrais também fazem parte da vida de muitos produtores. Um deles é o Ivanor. Por lá, são produzidos cerca de 60 a 70 mil litros por ano nos 3 hectares da propriedade. Os sucos são feitos com a uva Bordeaux e Isabel. Estamos fazendo mais qualidade e menos assim quantidade, né? Porque o mercado hoje está cheio no mercado e a gente tem que vender qualidade. Não que você venha fazer bastante produção e não tenha qualidade, mas como entra numa escala industrial, tu sai do caminho da mais qualidade, né? Tangará tem uma história muito linda que deve ser resgatada e deve ser colocada em pauta, e devemos falar para os 4 cantos do mundo que Tangará tem vinhos e vinhos de altíssima qualidade. Uma criação de animais tem chamado a atenção. A família tem se dedicado à versão mini de algumas raças, um negócio que tem se mostrado bem rentável. Após um acidente que mudou sua vida, João Paulo embarcou numa jornada de recuperação na cidade grande, em São Paulo. Longe da fazenda onde cresceu e da rotina rural que era acostumado, a saudade era constante. Criado entre animais, ele sentia falta da simplicidade e da conexão única que compartilhava com cada um deles. Em 2011, João Paulo comprou seu primeiro mini cavalo, a Lady, em São Paulo. Foi onde começou a paixão pela criação de mini animais e rapidamente se espalhou por toda a sua família. Em uma jornada de 6 dias ao lado de seus animais de estimação, a vida de João Paulo tomou um novo rumo. Mas uma diferença é notável. Como os animais são bem dóceis, o tratamento também é mais dedicado. Aqui, todos os mini bovinos e mini cavalos são tratados pelo nome. Como eu sou advogado, eu comecei a colocar o nome dos meus animais ligados à lei, né? Então eu tenho ali a promotora, que é uma mini vaca. Esse bezerro aqui, eu botei ele de artigo 47. Aquele bezerro, eu coloquei de Robson, é até curioso. Por que eu coloquei ele de Robson? É um cliente meu. Por 9 horas da noite o cara tava me ligando e ele tava nascendo. Então eu falando com o cliente, a minha mulher me gritando que ele tava nascendo. Eu falei, mano, eu vou colocar o nome do boi teu, como é que tu pode me ligar 9 horas da noite, né? Então eu tenho ali a delegada, tá? Eu tenho os bois, né? Um é bandido, o outro é xerife e assim vai.
Para João Paulo, criar mini animais vai muito além da fofura e do carinho. Enquanto crescia na fazenda, ele aprendeu na prática os desafios únicos que vêm com esses companheiros de tamanho reduzido. É um equilíbrio delicado entre cuidados especiais e dedicação constante. Os mini bois e as mini vacas foram uma criação de um homem geneticamente preparado. Então, a gente perde muito, né? Abortam, né? Tem uma grande dificuldade com isso. E por eles serem pequenos, o criador ele tem que ter cercas bem reforçadas, né? Ou então colocar o choque, porque eles dão muito trabalho. Então, os desafios são esses, que a gente perde muitos animais e tem que ter uma propriedade muito bem cercada. A minivaca consome em torno de 10% do seu peso e a alimentação pode ser pastagem ou ração. E se engana quem acha que esses animais de pequeno porte têm também pequena produtividade. As minivacas, por exemplo, produzem leite a quantidade semelhante de animais de grande porte. Criar mini animais pode ser uma experiência gratificante e enriquecedora, mas requer cuidados especiais para garantir o bem-estar desses pequenos companheiros. Além disso, cuidar desses animais trouxe benefícios para a saúde mental e emocional de João Paulo. O pessoal fala assim, olha, ele mexe com animais, mas eu mexo assim também para aliviar um estresse. É uma válvula de escape que eu tinha, até porque eu fui criado com isso, né? Então, assim, tem que gostar, dá trabalho, você tem que se dedicar. São filhos, né? E eles são diferentes, porque por serem minis, você tem que ter um carinho maior com eles, né? Hoje nós temos muitas crianças autistas, né? Então, é um benefício muito grande. Então, assim, os pais que têm condição de ter um cavalo desse na baia para um filho autista, é maravilhoso. E é o que eu falo, o custo dele é o custo de um cachorro. João opta por métodos naturais, selecionando produtores com base em suas características físicas e comportamentais, para promover cruzamentos que maximizem as qualidades desejadas. Eu tenho aqui os mini bois e eu tenho o Jesse, né? Então, assim, eu procuro melhorar, mas não com sêmen, né? Inseminação. Eu procuro melhorar, assim, compro uma coisa. Aquele animal, a mãe dele veio de São Paulo, né? Então, ele nasceu aqui, é um produtor leiteiro da raça Jesse. Ele vai cruzar com a mini vaca e vai me dar, né, um mini Jesse. Um dos principais eventos do setor agro acontece no próximo dia 5 de agosto em São Paulo. Anotou aí? É o Congresso Brasileiro do Agronegócio, organizado pela ABAG. O evento já faz parte da agenda dos profissionais da área. Quem vai contar tudo sobre a edição de 2024 é a Gislaine Balbinot, que é diretora executiva da Associação Brasileira do Agronegócio. Gislaine, bom dia. Seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Gislaine, é um evento tradicional que começou lá em 2002 e é aguardado. Antes da gente falar da edição agora desse ano, queria que você contasse como que esse evento veio crescendo, né, a ponto de se tornar a referência que é. Kelly, a ABAG, em primeiro lugar, é uma entidade que congrega toda a cadeia produtiva, né, que traz esse equilíbrio entre os vários setores da produção antes da porteira, né, como a gente costuma falar, dentro da porteira e depois da porteira. Então, o Congresso, ele tem essa missão, né, o seu escopo já de pensar o futuro do setor, né, de pensar o que nós precisamos fazer ainda para tornar o agronegócio cada vez mais competitivo, para que a gente consiga vencer os nossos desafios internos e ainda as questões externas, né, de geopolítica. Então, é um congresso que veio crescendo realmente no decorrer dos anos, porque ele tem na sua essência trabalhar os grandes conceitos, né, do setor e trazer aí essa amplitude de visão, de como o setor consegue continuar sendo competitivo, tanto, né, na produção de alimentos, fibras e energias, de energia renovável, que a gente também faz aí todo um trabalho para exportação. Exatamente, né?
é um setor importante, claro, para o mercado interno, mas também para o mundo, né? Agora, já que você citou a questão da geopolítica, eu vi que dentro da programação tem, claro, um espaço muito importante para esse tema, né? Exatamente. Nós temos um dos painéis que vai tratar de geopolítica e sustentabilidade. Nós precisamos estar preparados, né, para as tendências do mundo, né, do que vem pela frente e com relação aos grandes temas, né, que exigem de nós uma preparação também. Nós temos aí a COP30, né, que ano que vem será realizada no Brasil, então o Brasil precisa estar preparado para esses grandes eventos. E quais são as pautas do agro brasileiro para que sejam levadas nesses eventos, né? Nós precisamos nos organizar para isso, e é isso que a gente vem tentando então fazer como setor. Essa organização, ela é fundamental e estratégica, né, Gislaine? Porque a gente sabe que o mercado internacional cobra muito aqui do nosso setor produtivo, né? Exatamente. Um outro painel que a gente vai trabalhar vai muito nessa linha, Kelly, que é o clube fragmentado. O Brasil será associado? Nós estamos hoje vivendo questões muito sérias, né, de guerras, conflitos internacionais. De que lado o Brasil vai estar, né? Como a gente vai se posicionar nessa geopolítica internacional? Quem serão os nossos compradores? Quem serão os nossos parceiros? Nós precisamos ter essas definições, né? Vendo qual é o encaminhamento do mundo, quais são essas lideranças mundiais e como o Brasil vai se posicionar. Nós precisamos hoje nos preparar para o futuro e como um país que não é só um fornecedor de alimento, mas é um protagonista nessas políticas internacionais. E é nesse ponto que a gente vai debater aí no painel sobre o clube fragmentado. Exatamente. Gislaine, sabe que esse ponto é muito importante? Porque, por exemplo, ontem o CPEA divulgou uma estimativa de safra recorde de trigo, isso globalmente falando, né? E como que a Rússia, por exemplo, influencia nesse processo, a Argentina também, inclusive, e aí com relação aos preços para os produtores. Então, veja, esse planejamento, essa troca de informações, ela é essencial e quando o produtor, né, ele tem um direcionamento do setor, isso facilita para ter uma visão que muitas vezes tem que ter um ajuste ali de não tão longo prazo, porque o mercado ele é muito dinâmico, né? Então, quando você tem informação, quando você troca conhecimento, isso é fundamental. Exatamente, e nós temos muitas potencialidades, né, Kelly? Nós temos hoje diferenciais que o mundo ainda não conhece. Que país que produz 3 safras ao ano tem uma produção de energia, de fibras e que não concorre com a produção de alimentos. Estamos hoje liderando a produção de etanol de milho. Então, nós temos grandes potencialidades ainda de crescimento, fazendo a conversão de pastagem degradada para a agricultura, sem que haja desmatamento, né? Então, isso a gente precisa colocar como os nossos potenciais, nós precisamos realmente nos colocar nessa posição de protagonismo, e é isso que a gente vem buscando gradativamente fazer. Exatamente. Quando a gente fala em mercado, a gente fala de concorrência também. E vai ter um ponto importante, um espaço de debate fundamental também em relação à biocompetitividade, é isso? Exatamente, é uma nova terminologia aí que a gente achou muito adequado, né, nesse momento que a gente está vivendo. Nós temos que ser biocompetitivos, né? Nós temos grandes ativos, nós somos grandes produtores de alimentos, mas também nós preservamos muito das nossas áreas, né, de matas nativas. Nós temos uma questão ambiental ainda no Brasil que ainda é um grande ativo, né, no momento em que se fala em
mudança climática, em crédito de carbono, enfim, numa série de questões que envolvem, né, a questão ambiental. Nós também precisamos colocar os nossos ativos, né, as nossas potencialidades nesse mercado de grande competitividade que a gente tem internacional. E também de oportunidades, né? Eu acho que também é uma oportunidade de todo mundo conferir onde é que estão as oportunidades. Exatamente. A competitividade e a oportunidade também é um dos temas né, o tema que vai fazer um encerramento do nosso evento, né? Vai ser uma grande mesa redonda com vários debatedores, com profissionais de várias áreas e vários segmentos, que vão discutir aí quais são as oportunidades que a gente tem para explorar. Ainda precisamos avançar na questão da comunicação, né? O agro sempre tem essa questão muito latente, né, de que não se comunica bem, mas nós vemos avançando nisso. A BAG, inclusive, tem um grande projeto de reputação, de percepção do setor. Nós faremos essa apresentação também no evento para que todos os executivos, profissionais, os participantes do evento, inclusive que estejam assistindo online, porque nós reunimos lá no WTC cerca de 1.000 pessoas e 6 a 7 mil pessoas também assistem o evento online. E aí a gente quer democratizar essa informação sobre o que, então, estamos fazendo nesse momento para ajudar no desenvolvimento do setor. Olha, isso é muito bacana, viu, Gislaine? Porque nem todo mundo, às vezes, consegue estar presencialmente, né? E você realmente facilitar o acesso, eu acho muito, muito especial. Inclusive, eu já me inscrevi de forma online, porque vai ser um dia inteiro de muito conteúdo importante. Obviamente, não daria para estar de fora. Agora, como é que é isso, né? Muita gente, cada vez mais pessoas estão indo para esse online, participando também. É uma ideia tão, tão fundamental que eu acho que vale a gente destacar aqui. Isso foi uma das coisas boas, né? Pouquíssimas coisas boas que a gente teve da pandemia, acho que essa foi uma, né? Talvez a única, né, Kelly? E então, a partir do momento da pandemia, que a gente viu que era possível fazer o evento online, né? Nos 2 anos a gente só fez ele de forma virtual. Decidimos, então, fazer agora híbrido para que justamente tivesse essa oportunidade de pessoas que estejam lá no Mato Grosso, no Piauí, no Pará, também consigam ter acesso a essas informações e que ela não ficasse restrita a um pequeno grupo, mas que as pessoas conseguissem acompanhar esses debates que são de muita relevância, que trazem informações valiosas, né, para o setor. E assim, produtores rurais, tomadores de decisão, executivos de grandes empresas consigam também acompanhar esse debate que traz uma riqueza de informação muito relevante aí para o setor. Sim, é todo mundo junto. Eu acho muito, muito especial esse momento. E a riqueza de informação, ela se deve também à seleção de quem vai participar desses painéis, das palestras, dos debates, né? A BAG tem um time de peso, hein? Exatamente. O embaixador Roberto Azevedo, que agora é um parceiro nosso, um grande projeto internacional, está vindo de Nova York, vai participar, vai fazer uma palestra logo na abertura. Nós temos uma pesquisa da McKinsey também, extremamente importante no início do evento, logo depois da abertura do evento. Temos ex-ministros, temos produtores, executivos de grandes multinacionais, enfim, uma gama enorme de debatedores. A Samantha Pineda vai fazer do último painel. Então, nós temos um time realmente bem heterogêneo, né, com multidisciplinar, mas com grande conhecimento aí sobre o agro e contribuições relevantes que possam nos ajudar para deslanchar ainda mais o agronegócio brasileiro. E sempre é uma oportunidade de networking, né, Gislaine?
Sim, o evento tem essa característica, né, Kelly? Reúne essas pessoas num único espaço, um dia todo de muito debate, palestras, mas também tem momentos, né, de network, de troca de informação, de conversa. E isso facilita muito, né, nesse diálogo que a gente precisa ter constantemente, né, entre vários setores, várias áreas do agro, né? Gislaine, você falou da importância da comunicação, né, para o setor agro, inclusive para a quebra de alguns paradigmas, né? E a gente está aqui diariamente na Record News, emissora que tem 2 programas agro em canal aberto, única do país. Então a gente valoriza muito o nosso agronegócio, né? Mas eu acho que essa comunicação também, quando acontece entre as pessoas do setor, ela é fundamental para um ponto importante também, que é para onde seguir daqui para frente? Qual é a estratégia que a gente deve adotar nesse momento? E quando a gente atrai vários técnicos, vários players do mercado, isso clareia também a visão do produtor rural. Exatamente. A ABAG é uma das associações, nós temos diversas associações setoriais, mas com essa finalidade de união, né, de agrupamento, de fazer alianças. E esse é o nosso objetivo, é aproximar o setor, é unir o setor, é ter a legitimidade de um setor que é super importante para a balança comercial brasileira e que precisa estar unido, precisa estar organizado para defender os seus interesses, defender as pautas e defender o Brasil, né? No final do dia, nós somos todos brasileiros querendo que o Brasil tenha uma melhor educação, tenha melhor qualidade de vida, né? E onde o agro está, nas cidades próximas, onde tem uma produção relevante, ela traz riqueza para todas essas localidades. Ela leva serviços, ela leva uma gama de empresas que o agro é cliente. Então, isso desenvolve a região. Então, nós temos que enxergar com um olhar de desenvolvimento, né? O setor traz isso, ele gera emprego, ele leva qualidade, um alimento de qualidade para a mesa das pessoas e o alimento une, né? Une famílias, onde tem alimento não se tem guerra. Então, isso tudo traz riqueza para o país, né? É isso que a gente quer, cada vez mais proporcionar riquezas para o Brasil, melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E o setor tem muito ainda a contribuir nesse sentido. Com certeza. Só para a gente fechar, Gislaine, eu falei que eu me inscrevi online, ainda dá tempo? E como é que o pessoal pode fazer para se inscrever também? Sim, dá tempo, Kelly. É só entrar no site congressoabag.com.br e pelo site é possível fazer a inscrição e participar, tanto online como presencialmente. Está todo mundo convidado. Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para você, um ótimo evento. Estamos aqui sempre de portas abertas. Obrigada, Kelly. Obrigada pela oportunidade. Espero te ver, então, no próximo ano lá presencialmente, tá bom? Estaremos juntas. Bom dia. E o Record News Rural fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.